Sejam bem-vindos à nossa Hora do Saeb, dessa vez com a melhor disciplina de todas, que no caso é História. E eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da História. Vamos então ver o tema da nossa aula, do nosso aulão. Vamos lá, gente. E o nome do aulão é Que História é Essa? Conteúdo que a gente vai abordar nessa nossa aula é Organização Política da Primeira República ou República Oligárquica. A gente vai aprender um pouquinho, navegar um pouquinho no passado e entender um pouco mais sobre como foram os primeiros anos da República Brasileira. Então, galera, sem mais conversas, vamos ao nosso aulão. Começaremos então o nosso aulão propriamente dito com a primeira questão. Vamos ler juntos essa questão. Vamos lá. Semeando 2025, durante a Primeira República, 1889 a 1930, o Brasil foi dominado por um sistema político marcado pela concentração de poder nas mãos de elites agrárias regionais. Com base no texto, assinale a alternativa que caracteriza os primeiros anos da República Brasileira. Antes da gente ir para as alternativas propriamente ditas, é bom a gente focar numa coisa. A gente vai basicamente falar entre os anos de 1889, marcado ali pela proclamação da República, pela quebra ali do sistema monárquico e basicamente a inauguração do sistema republicano, até o ano de 1930, que é justamente marcado pela chamada Revolução de 30, que tira esse grupo político do poder e instaura uma nova fase da República Brasileira. Então a gente vai falar sobre a Primeira República, República Velha ou República das Oligarquias. Vamos adiante com as alternativas. Vamos lá, gente. Letra A. A implantação do sufrágio universal e fortalecimento dos partidos operários. Letra B. A alternância democrática do poder entre diferentes grupos sociais. Letra C. Predomínio das oligarquias estaduais com forte controle do poder político. Ou letra D. Centralização do poder político no governo federal. Gente, qual a principal característica da Primeira República? Quais são as principais características? O fato do Brasil, nesse momento, ser um país essencialmente agrário, ou seja, a maioria das pessoas moravam ainda na zona rural. O fato de existir grupos políticos regionais que, de certa forma, controlavam o poder local. E o fato também do Brasil ser governado por grandes oligarquias. Professor, o que é uma oligarquia, professor? Ao fim e ao cabo, eu preciso saber o que é uma oligarquia para a gente entender o panorama histórico desse momento. Vamos então ao conceito. Oligarquia pode ser conceituada como um poder nas mãos de pouco, um grupo político que, de certa forma, pode ser um grupo político, um grupo familiar, que faz de tudo para, basicamente, se manter no poder, se perpetuar no poder. Na República Velha, o grande cabeça, o grande líder, digamos assim, de uma oligarquia regional, basicamente ligada ali à zona rural, era o chamado coronel. Durante muito tempo, a Primeira República foi também conhecida como a República dos Coronéis ou República do Coronelismo. Vou colocar a bola para vocês. Vocês acham que vocês conseguem responder a questão? Tem um chat, tá, gente? Se quiserem mandar a resposta via chat, vocês estão liberados, tá, gente? Vamos então ver se vocês têm ali alguma participação via chat, vamos lá? Sem chat ainda, estou aguardando a resposta de vocês. Daqui a pouco a gente vai voltar para ver se vocês têm essa consciência e têm assim, a capacidade de responder às questões. Vamos então ao nosso gabarito. Vamos lá ver qual é a questão, a alternativa que mais se enquadra com o enunciado. Vamos lá? Primeira questão, a alternativa correta é a letra C. Predomínio das oligarquias estaduais com forte controle do poder político. Professor, como assim, professor? Como as oligarquias regionais conseguiram, então, monopolizar, manter para si o poder político? Basicamente, através do que a gente conhece como voto cabresto, ou uma série de subterfúgios que as oligarquias utilizavam para se perpetuar no poder. Mais uma vez, o que é oligarquia, professor? Oligarquia é governo de
poucos. Um grupo político, que muitas vezes é um grupo familiar, ligado a um grande coronel, a um grande fazendeiro de uma determinada região, conseguia, através muitas vezes da utilização de força bruta, através ali de obrigação, até porque nesse período da nossa história o voto, o sufrágio universal, ele não era secreto. A gente está muitas vezes acostumado com a votação ser feita de forma secreta. A pessoa vai lá na urna, atualmente, né, gente? Digita o número do candidato, dá o confirma e ninguém fica sabendo, a não ser que você conte em quem você votou. República Velha era diferente, galerinha. O que acontecia? O voto era aberto. O indivíduo ia lá na urna eleitoral, no local de votação, e declarava abertamente em quem ele estava votando. E isso fazia com que os coronéis acabassem, então, exercendo o controle ali em relação a quem o seu eleitor, o eleitor que fazia parte ali do que a gente chamava naquele momento de curral eleitoral, teria que votar no candidato indicado pela oligarquia. Caso contrário, ele sofreria algum tipo de sanção. Até porque, galera, essas sanções, elas eram muitas das vezes uma obrigação, uma ameaça de morte, ou até mesmo o corte ali das terras utilizadas pelo eleitor, que não tinha nada além, nada o que fazer, além de votar no candidato que era indicado pelo coronel. Mais uma vez, gente, Primeira República, conhecida como República das Oligarquias. A gente está recebendo um recado do professor da escola, professora Domingos Agenor Smith, lá de Coari, que está afirmando que a letra C que é a correta. Como a gente corrigiu, a gente viu que realmente a letra C é a correta. E aproveitando, vou mandar aí um abraço especial aos nossos alunos da Zona Rural, que estão interagindo bastante ali via chat, estão mandando as suas respostas, alunos de Coari, de Codajás, de Parintins, de Urucurituba, que estão ligadinhos ali no nosso aulão do SAEB, que estão ali conseguindo responder a resposta que mais se enquadra ali com o enunciado. Portanto, primeira questão é a letra C. Vamos a ela, vamos então à segunda questão. Vamos lá, gente. Segunda questão na tela fala o seguinte: durante a Primeira República, o governo federal mantinha sua estabilidade por meio de alianças informais com estados, com a política dos governadores. Sobre a política dos governadores, é correto afirmar que... Vamos falar um pouquinho mais sobre a política dos governadores, que nada mais foi do que um subterfúgio utilizado pelo governo federal, pelas oligarquias, para se perpetuar no poder. Vamos então às alternativas. Vamos lá, gente. Letra A fala o seguinte: foi a nomeação direta dos governadores pelo presidente. Letra B, foi o pacto entre governo federal e oligarquias estaduais para a manutenção mútua do poder no poder. Letra C, foi o sistema que garantia a autonomia total dos municípios. Ou letra D, foi a federalização, quase que não sai, federalização dos cargos legislativos e estaduais. Professor, o que foi a política dos governadores? Professor, a gente costuma dizer, galera, que essa política dos governadores é uma espécie de troca de favores, um toma lá da cá que existia entre o governo federal e as oligarquias estaduais, que basicamente fazia com que ambos esses poderes políticos conseguissem então se perpetuar no poder. Vamos imaginar o seguinte fato: um coronel, uma oligarquia, um grupo político consegue então eleger um alto número de deputados ali para compor a Câmara de Deputados, a Câmara Federal. Para apoiar o governo federal, em troca o governo federal dava alguma espécie de favores, algumas emendas parlamentares. E essa troca de favores na esfera federal com a esfera estadual conseguia fazer com que o governador de estado tivesse recursos para se perpetuar no poder, fazer as obras e fazer o seu nome, propriamente dito, como também o governo federal garantia apoio político. Essa troca de favores, esse toma lá da cá que existia na República Velha, a gente costuma dizer que é a política dos governadores. Galera, isso é algo que se perpetua até os dias atuais, mas que essencialmente é um conceito que nasceu ali nos primeiros anos da República Brasileira, na República Velha, dada a grande força das oligarquias estaduais, sobretudo as ligadas à produção de café,
que no Centro-Oeste, a gente sabe que o café era o principal produto de exportação que, de fato, ali movia a economia do Centro-Oeste. A gente recebeu aqui no chat a primeira resposta lá do município de Tocantins, que está respondendo que é a letra C. O município de Tocantins está dizendo que a letra C é a alternativa correta, que foi o sistema que garantia a autonomia total dos municípios. Será que é isso, Tocantins? Há alguém mais, gente, para responder essa alternativa? Vamos lá? Aqui estão colocando que a alternativa correta pode ser a letra B, que foi o pacto entre o governo federal e oligarquias estaduais para manutenção mútua no poder. Gente, é só vocês colocarem um conceito bem simples. Conceito do toma lá da cá, troca de favores. Você me dá emenda parlamentar para eu conseguir fazer as obras no meu estado. Em troca, eu dou apoio político para você conseguir aprovar as suas demandas no âmbito federal. Gente, é basicamente uma política que fazia com que, tanto na esfera federal como na esfera estadual, as oligarquias conseguissem se manter no poder. Isso foi bastante utilizado, foi uma política bastante usada para manter o poder na República Velha entre as oligarquias, tanto na esfera estadual como também na esfera federal. Vamos então ao gabarito, vamos ver a resposta correta, vamos lá? E a pergunta era a seguinte: durante a Primeira República, ou República Velha, ou ainda República das Oligarquias, o governo federal mantinha sua estabilidade por meio de alianças informais com estados, como a política dos governadores. Sobre a política dos governadores, é correto afirmar que a alternativa correta foi o pacto entre o governo federal e oligarquias estaduais para manutenção mútua do poder. Professor, mais uma vez, como é que funcionava esse pacto, professor? Basicamente, na esfera estadual, se comprometia em apoiar politicamente o governo federal através da aprovação de emendas, aprovação de projetos de leis que beneficiaria ali o governo federal. Em troca disso, o governo federal se responsabilizaria, em fornecer apoio ali à política dos governadores, aos governadores que também tinham suas emendas aprovadas para, dessa forma, conseguir se perpetuar no poder, tanto em esfera federal como também em esfera estadual. Mais uma vez, gente, sistema político, troca de favores, toma lá da cá, política dos governadores. Vamos então, a aluna Adriana Correia diz pra gente que acha, não tenho certeza, que é a letra B. Ali, outros alunos também aqui de Manaus colocaram que a alternativa correta é a letra B. A grande maioria de vocês está apostando, basicamente, até porque o professor já respondeu, que a alternativa correta é a letra B. Vamos à próxima questão, vamos lá? Terceira questão fala o seguinte, vamos lá, gente. A chamada política dos governadores, a política do café com leite, refere-se à alternância na presidência entre políticos de São Paulo e Minas Gerais, os dois estados economicamente mais influentes na Primeira República, o que possibilitava a manutenção da política do café com leite. Vamos às alternativas. Vamos lá, gente. A manipulação do processo eleitoral pelas oligarquias paulistas e mineiras. Letra B, a autonomia dos sindicatos sobre as eleições. Letra C, o apoio das classes operárias urbanas. Ou letra D, a criação de partidos exclusivamente estaduais. Isso aqui é muito interessante. Quando a gente fala de oligarquias, de grupos políticos que se perpetuam no poder, é muito interessante a gente citar aqui as duas oligarquias mais poderosas, digamos assim, do Brasil. Era a oligarquia paulista, ligada ali à produção de café. Os grandes fazendeiros, os grandes cafeicultores conseguiam ali, de certa forma, se manter no poder, utilizando alguns subterfúgios, como o próprio voto cabresto, ou a política dos governadores. Juntamente com a oligarquia mineira, que naquela época era o maior colégio eleitoral do país, que era forte porque detinha um grande número de eleitores e era ali conhecida como a oligarquia produtora de leite. Então a junção, a aliança entre essas duas oligarquias,
oligarquia cafeeira paulista e oligarquia ligada à produção de leite de Minas Gerais, ela basicamente fez nascer a aliança política do café com leite, que garantia o predomínio, o monopólio do governo do poder federal nas mãos dessas duas oligarquias. Então essa aliança a gente costuma conceituar de política do café com leite. Professor, quais as medidas eles usavam basicamente para se perpetuar no poder? Basicamente eles utilizavam de diversas formas, como a própria manipulação eleitoral, a compra de votos, o voto cabresto, a obrigação ao eleitor de votar no candidato indicado pelo coronel, e isso é muito importante vocês prestarem atenção, porque naquela época, mais uma vez citando, mais uma vez lembrando, o voto ele não era secreto como a gente está acostumado hoje. O voto ele era aberto. As pessoas declaravam abertamente em quem estavam votando naquele momento. E isso fazia com que o voto fosse manipulado, até porque você não tinha escolha, você tinha que votar no candidato do coronel, do oligarca, porque senão você seria fatalmente ali punido, teria ali ameaça de coação, tanto física como até mesmo coação social. Então você era obrigado a votar no candidato do coronel das oligarquias. Aqui um recadinho, bom dia. Escola Isaac Bezequim, ligada nas aulas de história. A gente agradece muito a participação de vocês. E vocês aqui no chat estão colocando que a resposta correta é a letra A, manipulação do processo eleitoral pelas oligarquias paulistas e mineiras. Vamos então ao gabarito, para ver se vocês conseguiram acertar. Vamos lá, gente? O que possibilitava a manutenção da política do café com leite, professor? Resposta correta, letra A, manipulação do processo eleitoral pelas oligarquias paulistas e mineiras. Mais uma vez, vamos recapitular. Política do café com leite, a junção, a aliança política entre duas oligarquias, as mais poderosas, digamos assim, as mais influentes. A oligarquia economicamente mais forte, ligada ali à produção de café, e a oligarquia politicamente, onde tinha ali o maior colégio eleitoral, onde tinha os maiores eleitores e também, portanto, tinha grande poder, que é a oligarquia mineira ligada à produção de leite. Por isso, política do café com leite. Se algum dia você ouvir numa prova de vestibular, pode ser futuramente, algo relacionado à política do café com leite, você vai lembrar do professor dizendo que foi a união entre oligarquias, grupos políticos ligadas à produção de café, ali paulistas, e oligarquias ligadas à produção de leite, ali ligadas a Minas Gerais, e a união dessas duas oligarquias fez surgir uma oligarquia poderosa, que é a política do café com leite, que entre quase toda a República Velha, tá, gente? Durante quase toda a República Velha, eles conseguiram dominar o poder político. E se você tiver curiosidade, ali um olhar de historiador, e quiser pesquisar um pouco mais sobre a República Velha, vocês vão ver a relação de governadores, ou melhor, de presidente da República aqui do Brasil. Vocês vão notar que eles eram ou paulistas ou mineiros. Por quê, professor? Porque naquele momento, gente, essas oligarquias se alternavam no poder. Eles controlavam o poder político através dessa grande aliança e também, por que não dizer, de fraudes e de outros mecanismos que utilizavam ali para se perpetuar no poder até 1930, que foi quando tudo mudou, mas é assunto para outro aulão. Aqui no chat, Wilcínio Combos, bom dia. Mande um alô para os alunos de Tonantins. Ali, o Wilcínio está mandando um alô para a turma, para a galera de Tonantins, e eu aproveito para mandar também um abraço para outros municípios do interior do Amazonas que estão bombando aqui no nosso chat. Vamos à próxima questão, vamos lá. Próxima questão, quarta questão, diz o seguinte: na Primeira República, o poder político local era exercido por grandes proprietários rurais que se tornavam figuras centrais no controle das eleições. Eu estou falando aqui dos coronéis, tá, gente? Nesse momento que a gente costuma conceituar historicamente como coronelismo. Qual conceito descreve melhor essa realidade? Vamos às alternativas. Vamos lá, gente. Letra A diz o seguinte, vamos lá, gente. Descentralização do poder entre os estados. Letra B, participação dos coronéis no exército e na vida urbana.
Letra C, prática de controle local por líderes rurais que manipulavam os votos. Ou letra D, organização de milícias regionais para o governo federal. Galera, a gente está falando aqui do poder local, exercido por grandes proprietários rurais. Mais uma vez, vamos relembrar. Naquele momento, o Brasil era um país essencialmente rural, ou seja, a maioria das pessoas moravam ainda em zonas rurais. Grande parte dela tinha ali um grande fazendeiro que controlava tanto a vida política como a própria vida social das pessoas. O coronel, muitas das vezes, utilizava o seu poder local, o seu poderio bélico, muitas das vezes. Tinha ali uma série de jagunços, que eram pessoas que trabalhavam de forma armada na proteção dos interesses dos coronéis. E ele utilizava dessa força para, de certa forma, também ter o controle político da região. Gente, essas atitudes, esse conceito que eu estou falando para vocês agora, a gente costuma chamar de coronelismo. E a Primeira República, ela é marcada também pela atuação direta dos coronéis. Como eu falei para vocês, as oligarquias controlavam o poder político e essas oligarquias estavam vinculadas diretamente aos grandes proprietários rurais, os coronéis que exerciam ali o poder político, muitas das vezes utilizando a força bruta, o poderio bélico e coagindo o eleitor a votar no candidato que ele estava indicando naquele momento. Podia ser um parente do coronel ou até mesmo o próprio coronel que era candidato e obrigava as pessoas que moravam na redondeza de suas fazendas a votar no candidato, que no caso era ele, uma pessoa que ele estava indicando naquele momento, tá, gente? E essa coerção que o coronel fazia, a gente chama de voto de cabresto. Professor, o que é voto de cabresto? Afinal de contas, professor, o que é o cabresto? O cabresto é basicamente um arreio que o indivíduo coloca no cavalo para basicamente forçar o cavalo a ir na direção controlada por ele. E no âmbito político acontecia exatamente a mesma coisa. Muitas das vezes o coronel obrigava o eleitor a votar no candidato da preferência dele através de coerção física. Vamos então ao nosso gabarito da questão, para a gente entender melhor. Vamos lá? Qual conceito descreve melhor essa realidade, ou seja, a realidade do fato do Brasil ser um país rural e controlado por oligarquias estaduais que tinha ali na figura do coronel, do grande proprietário rural, como uma figura central do controle político. Então a resposta correta é a letra C, prática de controle local por líderes rurais que manipulavam votos. Gente, toda a cadeia de poder na República Velha, ela dependia exclusivamente de um sistema de teias que vinha desde o coronel até o próprio presidente da República. Desde ali de um poder local, municipal, até o próprio poder federal. E tudo isso passava ali pelo controle, que no caso seria o próprio voto cabresto, a obrigação que o coronel colocava para o eleitor que morava na proximidade das suas fazendas de votar basicamente no candidato indicado por esse coronel, que elegia o governador de estado, que através da política dos governadores estava ligado diretamente com o próprio presidente da República ao poder a nível federal. Então a gente está vendo que existe todo um sistema de controle político que vai desde o governo, do controle local, do coronel, do poder local, até o próprio poder no âmbito federal. Isso é República Velha, isso é coronelismo, política dos governadores, e tudo isso está ali em volta ao voto cabresto, que era a forma de obrigar o eleitor a votar no candidato ali escolhido pelo coronel. Beleza, gente? Então vamos ao nosso encerramento, ao momento de encerrar. Vamos lá, gente. Estamos então quase chegando no momento de encerrar a nossa aula, mas antes disso, prestem atenção, eu trouxe para vocês aqui um esquema, um mapa mental que vai nos auxiliar a compreender melhor o nosso conteúdo. Vamos a ele então, vamos ao nosso mapa mental, vamos lá, gente? E eu trouxe para vocês aqui o principal conteúdo, o tema norteador da nossa aula, que é justamente a Primeira República, a República Velha ou República das Oligarquias,
que aconteceu no período de 1889 a 1930. E o primeiro conceito que eu trago para vocês é o conceito de oligarquia. Por que República das Oligarquias? Professor, afinal de contas, o que é uma oligarquia? A gente pode conceituar historicamente oligarquia como um governo de um pequeno grupo que, de certa forma, se reveza no poder. Grupos políticos a gente costuma chamar de oligarquias. E em relação à República Velha, a gente sabe que houveram algumas oligarquias que durante um bom período da nossa história acabaram ali monopolizando o poder político em suas mãos. E qual é o subterfúgio, professor, que eles usavam para, basicamente, em âmbito federal, monopolizar o poder? Foi justamente a política dos governadores. O que era isso, professor? A gente pode conceituar a política dos governadores como uma espécie de troca de favores entre o governo federal e as oligarquias estaduais. Enquanto o governo federal fazia uma série de favores às oligarquias estaduais, essas oligarquias garantiam o apoio no Congresso para o governo vigente. Dessa forma, nessa troca de favores, ocorreu ali a consolidação desse poder político. Vamos então a mais um tópico, vamos lá. Na esfera municipal e estadual, a gente tem ali o famoso voto de cabresto. Professor, o que era o voto de cabresto? Era basicamente um voto obrigado. Uma das principais características políticas ali da Primeira República era o fato do voto ser aberto, ou seja, o indivíduo ia até a sessão eleitoral e basicamente falava abertamente qual era o seu candidato, o candidato que ele estava votando naquele momento. E utilizando disso, os coronéis, os poderosos, os oligarcas acabavam obrigando a população mais carente a votar no candidato que era indicado pelo coronel ou pelo líder político. E isso, esse hábito, assim dizer, essa forma de obrigar o indivíduo a votar no candidato do coronel, a gente costuma conceituar de voto cabresto, um voto obrigado, um voto forçado. Além do voto cabresto, na esfera também federal, a gente tem um conceito muito importante, que é justamente o conceito da política do café com leite. Professor, por que café com leite, professor? Hora do café, café com leite é bom? Nada disso, gente. É a união de duas oligarquias poderosíssimas naquele momento, que era a oligarquia paulista, ligada ali à produção do café, e a oligarquia mineira, ligada ali à produção de leite. Por isso a união dessas duas, que eram as maiores oligarquias do Brasil naquele momento, a gente costuma chamar de política do café com leite. Se você tiver a curiosidade de pegar a relação de presidente da República, que vai ali desde o começo da República até 1930, vocês vão notar que ou ele era paulista ou ele era mineiro, graças ali a essa política do café com leite, que basicamente fazia com que o poder federal fosse monopolizado por aquelas duas oligarquias poderosas. Beleza, gente? Eu vou encerrando por aqui, mas antes disso, vou deixar um recadinho para vocês. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.